Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua Santa Casa, nesse momento para Te adorar. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco, para que possamos aprender um pouco mais das Tuas verdades. Que os Teus santos anjos estejam acampados ao redor dessa igreja, que nada nos tire a Tua atenção. Obrigado. Clamamos o Teu Santo Espírito em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Com alegria que eu sou da igreja, com a graça e paz de Cristo. Agradeço o convite pelo irmão Glaucio de estarmos aqui nessa noite. Uma bênção. Vim aqui algumas vezes, não pregar, mas assistir o culto e alguns programas da igreja. E fico muito feliz de estar nessa igreja que é o marco da igreja adventista aqui no estado de Alagoas. Fico muito feliz. Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho. Consegue projetar aqui, querido? Eu trouxe uns slides com alguns versos para a gente poder meditar. São muitos versos, para não estar folheando a Bíblia o tempo todo, eu preferi projetar, tá bom? Mas fiquem à vontade para a gente fazer tudo sair. Vou passar algumas. Acho que não está conseguindo. Você pode... Tá ligado aqui não? Tá, vamos lá. Você está passando? Essa é Suzanne von Richthofen. Não sei se vocês lembram dela. Ela, em 2002, abriu a porta de sua mansão, junto com seu namorado e irmão do seu namorado, e assassinou seus pais a machadadas. Foi? Ah, tá. Então, acho que eu preciso ler o manual, né? Pronto, essa aqui é a Suzane, na qual a gente falou agora, né? Os irmãos Cravinho ajudaram a ceifar a vida de seus pais. Essa aí, bem conhecido também, é o caso Nardoni, onde o Alexandre, que era o pai, e Ana Carolina Jatobá, cometeram esse assassinato com sua filha, né? A filha do Alexandre. Também foi um caso repercutiu muito na mídia em 2008. Chocou muito e nos choca quando nós lembramos. Esse aí também é Elise Matsunaga, matou seu esposo, esquartejou e colocou os restos mortais em uma mala. Também chocou muito a gente, isso aconteceu em 2012. E por fim, Leonardo Souza, esse empresário, ele confessou ter matado a sua mulher, sua esposa, pelo simples motivo de que ele era palmeirense, a sua esposa era corintiana, e o Palmeiras ganhou o Mundial em 2021, e ele, em janeiro de 2021, ceifou a vida da sua esposa, porque ela era corintiana e ele era palmeirense. Que coisa, né? Que coisa. Você já teve o desejo de matar alguém? Não precisa levantar a mão, não quero aqui uma confissão não, confesso para vocês mesmos. Mas você já sentiu esse desejo de matar alguém? Já sentiu vontade de esganar alguém? Já sentiu vontade de jogar uma pessoa de um terceiro ou quarto andar? Às vezes sentimos uma certa raiva de alguém, né? E talvez você já se encontrou num momento como esse, de ter o desejo de matar alguém. O primeiro assassinato na Bíblia, todo mundo sabe que foi feito em Caim, que matou Abel. E eu fico imaginando, meus irmãos, a cena do diálogo entre Adão e seu filho Caim. Eu acredito que aquele encontro foi um diálogo bem doloroso para Adão. Possivelmente ele tenha dito assim: filho, o que é que você fez? Geralmente nós pais falamos assim com os filhos, né? Mas o que você fez? Por que você fez isso? O que te motivou, meu filho? Caim, você destruiu a sua vida. Caim, não era para você ter feito isso. Caim, você não é Deus. Eu tenho certeza que está muito, mas muito bem claro para todos nós
que apenas Deus tem o direito de ceifar a nossa vida, não é verdade? Até porque está escrito lá em Êxodo 20:13, não matarás. Está muito bem explícito que esse é o 6º mandamento, não matarás. Então esse talvez seja o mandamento mais fácil de ser guardado, não é verdade? Se nós olharmos para esse mandamento, nós certamente vamos dizer, não, matar alguém eu não quero matar, nunca tive vontade, talvez no passado eu tive vontade, mas hoje eu não tenho vontade. Poderíamos até pular esse mandamento, mas eu queria trabalhar um pouco mais nesse mandamento, a começar lendo aqui com vocês, Mateus 5, 21 a 22, que diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele, olha só, que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir palavras de insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mas o que será que Jesus Cristo quis dizer com isso? Está bem claro, né? Você não precisa ser um cruel assassino profissional. Esses assassinos da máfia chinesa, não. Você não precisa ser um mafioso da Itália, um gangster do PCC, não, para cometer um assassino. Segundo Jesus Cristo, ele vai muito mais fundo, bem mais preciso no que se diz a respeito a não matar. Se olharmos para dentro de nossos lares, como estamos nos comportando com relação a esse mandamento? Exatamente como Cristo fala. Será que conseguimos seguir fiéis a esse mandamento de Cristo, a esse ensino de Cristo? Será que nós conseguimos olhar normal, com um olhar de compaixão para aqueles que nos feriu, aqueles que nos machucaram, quem sabe, aqueles que nos causaram dano dentro dos nossos lares, no trabalho, na faculdade, na escola? Será que os nossos corações estão prontos a viver a vida, a seguir a vida, sem quebrar esse mandamento? A quebra desse mandamento é tão frequente, mas tão frequente, que muitos de nós não admitimos que estamos quebrando esse mandamento. Nós sempre procuramos justificamos de vários modos, de várias formas. Nós justificamos não quebrar esse mandamento. Existe até alguns ousados, isso é muito usado pelos alguns cristãos e não cristãos, obviamente, que usam a própria Bíblia para justificar os seus erros. Eles usam, quem sabe, esse texto aqui: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa frase, olho por olho, dente por dente, é bem fácil, bem comum, né? Acho que a gente já viu várias e várias vezes. E de fato, eu, por exemplo, já usei algumas vezes no passado, quando alguém me machucava, eu falava, opa, olho por olho, dente por dente. Só que tem uma frase bem interessante de Mahatma Gandhi que diz assim: um olho por olho só acaba fazendo todo mundo cego, não é verdade? Já pensou? Se todas as vezes que alguém lhe ferisse, você arrancasse o olho dessa pessoa? Se todas as vezes que nós feríssemos alguém, o nosso olho fosse arrancado, certamente o meu olho já teria ficado cego logo na minha infância, né? Mas é sério isso, porque muitas vezes nós usamos esse próprio verso que nós lemos agora em Êxodo 21 para justificar ações contra o nosso irmão. Mas o que dizer das mini-violências? Existem as mini-violências? Claro, tivemos agora o Quebrando o Silêncio recentemente. E as mini-violências são palavras que ferem como facas, que causam danos irreversíveis, que nos machucam mesmo, nos colocam para baixo, nos deprimem. Jesus dá a fórmula para enfrentar essa violência. Ele diz: eu, porém, vos digo,
Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, voltar-lhe também a outra. Uau, isso é muito difícil, né? Ontem, na escola sabatina, lá na igreja do Ouro Preto, a qual congrego, nós discutimos exatamente sobre essa questão do perdão e quase que unânime, cumprir isso que Jesus Cristo é muito difícil. Geralmente, quando alguém nos fere, nós nos afastamos, viramos as costas, tratamos com indiferença, a lei do silêncio, os cancelamentos hoje, né, está muito em moda. Não admitimos que nós estamos descumprindo uma orientação de Cristo, porque é muito, mas muito difícil. Em Provérbios nós temos uma recomendação maravilhosa. Ele diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas e quantas vezes nós poderíamos encerrar uma discussão com a palavra calma, com silêncio, com pedido de desculpas? Mas nós, achando talvez que nós somos melhores do que os outros, preferimos, como se estivéssemos em um grande julgamento, provar a nossa inocência. E esquecemos que do outro lado também tem um filho de Deus, gente como a gente, pecador como nós que somos pecadores. Quantas vezes nós discutimos nos nossos próprios lares coisas tolas que nós poderíamos simplesmente negligenciar por prudência, e nós damos um passo adiante. O que sai de nossos lábios tem um poder tão grande como uma arma, como uma pistola, como uma faca. E Tiago deixou isso bem detalhado aqui, no capítulo 3. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas grande selva, a nossa língua. Você conhece alguém linguarudo aí? Eu conheço várias pessoas linguarudas, pessoas que não medem esforços. O meu pai é um deles. O meu pai é daqueles que diz assim: eu falo a verdade, dou a quem doer. E meu pai não mede as consequências, machuca com as palavras, fere, dói. Eu conheço algumas pessoas, meu pai tem vários amigos, e uma dessas pessoas já chegaram para mim e disse: teu pai foi muito duro comigo. Algumas pessoas deixaram de falar com meu pai, deixaram mesmo, deixaram de, na verdade, de ser amigos de meu pai, cumprimentam meu pai, mas meu pai não consegue dominar a sua língua. Talvez você conheça alguém assim, talvez você seja alguém assim. Por outro lado, existe a violência, como eu falei, silenciosa, aquela indiferença, né? Virar as costas, aquela demonstração intencional de recusa, de repulsa da pessoa. Às vezes a gente pensa em se vingar, dá um estalozinho na nossa mente e diz: nossa, eu vou me vingar. Mas a gente quer ter uma vingança branca, uma vingança limpa, uma vingança amena. Como assim? Os maridos talvez queiram deixar a toalha molhada na cama. Talvez a mulher queira queimar o feijão, né? O marido chegar, feijão, não sei. Talvez receber o marido, receber a esposa, o namorado, o amigo com mau humor. A violência, receber as pessoas com mau humor. De repente o time de futebol perdeu, o meu empatou hoje, né? Me dei mal. Se eu for andar de bom humor com minha noiva, eu estou frito, né? Mas o nosso humor, a forma como nós tratamos o outro com o nosso humor, com gritos, isso é uma violência. O quanto nós somos bondosos com as pessoas, o quanto nós somos temerosos, inclusive com o nosso falar, prudentes no nosso agir. Não levar a esposa para o almoço na casa da sua mãe. Vou me vingar. Você não vai não para a casa da sua mãe esse final de semana para comer. São coisas, detalhes que a gente acha que é besteira, que é tolice. Mas na verdade nós estamos matando o outro pouco a pouco.
Não é um único golpe, são vários golpes ao longo da nossa vida. Nós matamos o outro pouco a pouco. Da forma como nós falamos, a forma como nós agimos e o nosso silêncio. Quantos pais, para castigar os seus filhos, deixaram talvez de dar alguma coisa que ele merecia? Alguns pais não beijaram seus filhos. Quantos filhos foram dormir sem pedir a bênção aos seus pais, sem beijar os seus pais, com raiva? Quantas pessoas você talvez conheça que perdeu o seu ente querido e não teve a oportunidade de dizer o quanto ela era importante para a sua vida? Por conta de uma discussão, encerrou-se ali aquele ciclo que você não quis dar sequência. Olha o que nós encontramos em Lucas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que lhe caluniam. Mas que difícil. É muito difícil. Para nós, dentro da igreja, dando estudo bíblico, talvez no momento muito bom, muito cômodo de nossas vidas, nós conseguimos fazer isso. Mas de repente é um momento difícil, temos um problema no trabalho, uma discussão familiar por tolice, alguém trancou no trânsito, enfim, várias coisinhas, detalhes pequenos que nós deixamos acumular, coisas ruins. Será que a gente consegue, de fato, orar pelos nossos inimigos? Será que de fato nós conseguimos olhar para o outro que nos machucou e estender a mão? Ou será que vamos negligenciar, vamos ficar em silêncio, que é a única forma de combater ele? Olha o que Paulo nos diz em Romanos, muito bacana. Ele diz: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o comportamento cristão. Vencer o mal com o bem. Isso significa que nós nos recusamos a descer ao nível do inimigo. Já prestou atenção nisso? Quando nós nos recusamos a ceder ao mal, a ceder a uma tentação, nós estamos simplesmente dizendo ao inimigo: não, eu não vou descer ao seu nível. O meu nível é o mesmo nível do Pai. Imagine se retribuímos maldade com maldade, ódio com ódio. Nós estaríamos usando o nosso livre-arbítrio, que eu e você nós temos livre-arbítrio, para o mal. Que absurdo. Pagar o mal com o mal. É o direito que nós temos do livre-arbítrio de dizer assim: olha, eu não quero usar esse meu direito para fazer o bem. Eu quero usar esse direito para fazer o mal. Sempre é mais fácil justificar o nosso comportamento culpando as outras pessoas. É sempre mais fácil. Aos nossos olhos, você sabe, todos nós somos inocentes. Todos nós. É difícil admitir que somos errados. É difícil admitir nossa culpa. É difícil dizer que nós somos julgados por nós mesmos e cumprir aquela pena que você sabe que é. Culpar os outros é sempre muito mais fácil. Afinal de contas, essa foi a desculpa de Adão. Então disse o homem: a mulher que me destes, olha que ousado Adão, né? A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Às vezes, nós agimos de forma errada e culpamos a Deus. No trabalho, por exemplo. No trabalho você é convidado a permanecer com sua vida cristã intacta, ilesa, dá bons testemunhos. Mas de repente aquele chefe te obriga, entre aspas, a cometer um pequeno delito, adulterar um valor da nota fiscal. Quem sabe ultrapassar das horas sabáticas, ou entrar nas horas sabáticas trabalhando, melhor dizendo, com a desculpa de que: Senhor, esse trabalho foi o que o Senhor me deu, então o Senhor me entende, o Senhor vai me perdoar, a culpa é sua.
Assim como Adão, nós somos tentados a culpar a Deus. E se eu perguntar aqui se um de nós gostaríamos de ser tratado com raiva, com ódio, com maldade, eu tenho certeza absoluta que ninguém quer ser tratado assim. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta de ser tratado com raiva, com ódio, com desprezo. Então, se eu não gosto, por que eu vou oferecer isso para o outro? Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:13, para a gente refletir um pouquinho também. Opa, acho que deu um... Aqui. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora, é possível perdoar quem nos machucou? É possível perdoar quem nos feriu? É possível perdoar quem nos maltratou? A resposta é sim. É só lembrar que nós somos perdoados. Todos nós fomos perdoados por algo que nós cometemos no passado. Talvez hoje você foi perdoado por algo que você cometeu hoje. Talvez antes de entrar na igreja. Então por que eu não devo, que eu não tenho o direito de promover o perdão para os outros? Não permita, queridos, que o mal domine o seu coração. Não permita. E começa de forma simples o mal. A gente acha que o mal... Eu estava conversando hoje pela manhã com um irmão, ele disse o seguinte, por telefone, ele falou o seguinte, olha, uma opinião bem difundida no meio cristão, que o inimigo de Deus, ele nunca aparece do jeito que ele é, não é verdade? Ele sempre está bonitinho ali. Sempre, uma fruta, de repente um dinheiro a mais, como Davi foi uma mulher, como José também foi uma mulher, coisas assim bonitas. O inimigo está disfarçado ali. Mas pode começar em nossos lares com uma toalha molhada, pode começar com um feijão queimado, uma nota vermelha na escola. Pode começar, coisas tolas. De repente, a menina não teve a aprovação dos pais para namorar e fica com raiva. Começa assim, pequenas coisas. Depois vem a indiferença, não falar mais, quem sabe os xingamentos, as agressões físicas e por fim, você já sabe, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Que Deus, irmãos, possa refletir essas palavras no seu coração e possamos analisar de fato qual é o nosso comportamento para com o outro, se de fato nós estamos quebrando ou não esse mandamento. Não precisa puxar o gatilho, não precisa pegar uma faca, não precisa empurrar. Começa tudo no falar, no olhar, no silêncio, e para que o outro morra, é muito rápido. Que Deus nos abençoe.